E Lara Lopes é bailarina, professora e coreógrafa. Desde cedo, ela sente que ensinar é parte da sua vida e, ao longo dos anos, forma inúmeros bailarinos que dançam hoje em importantes companhias do mundo. A carreira de professora caminha junto com a de bailarina. Ela dança no Balé Evolução, funda o Balé de Câmara da cidade de São Paulo com Ricardo Ordones e, mais tarde, cria o grupo O Irapuru, no qual atua também como bailarina e coreógrafa. Ao lado de Nice Leite, mantém um estúdio de dança por cerca de 20 anos. Recentemente, vem desempenhando o papel de coordenadora de balé clássico na Escola Promenade, dirigida por Mônica Barão. Foi assistente de direção artística da então Escola Municipal de Bailados de São Paulo e professora ensaiadora da São Paulo Companhia de Dança. É professora convidada em diversas academias e companhias, além de examinadora da Royal Academy of Dance em diversos países. Com delicadeza, perseverança e muito conhecimento, Lara contribui para a transformação da dança no Brasil. Eu nasci em Belo Horizonte, minha família de papai toda mineiríssimos, advogados, juristas, a família toda. Só que aos 3 anos de idade, papai se mudou para São Paulo e aqui fiquei. Papai, depois que viemos para São Paulo, não lembro bem, ele conheceu um mágico através do Rotary Club e ele era apaixonado por magia. Então ele se tornou um mágico amador e ele formou o Clube dos Mágicos em São Paulo. E a minha irmã, que era muito versátil também, se tornou mágica profissional. Ela fazia mágica em festas de crianças. Uma artista, porque ela é professora de violão. Dona Eulália, que era minha avó, ela foi primeira soprano solista, né, do coral do maestro Heitor Villa-Lobos. Minha mãe cantava também no Teatro Municipal do Rio. E o maestro Villa-Lobos tinha uma grande estima pela minha avó. Ele, quando vinha a São Paulo, ele ia à minha casa, tocava, sentava no meu piano. E veio daí essa magia da arte e da música. Eu estudei piano durante 6 anos, mas eu ficava incomodada de ficar sentada. Eu queria me mexer, eu queria dançar. E eu pedi à minha mãe as sapatilhas de ponta. E essa sapatilha chegou no Natal, aos 4 anos de idade. E mamãe logo foi atrás de mestres de balé e eu caí nas mãos de mestres Maria e Paulo Zemerov, que vieram fugidos da Rússia, né, da guerra. E eu caí nas mãos certas, eu acho. Dona Maria foi um marco para mim, como professora, como mãe do balé. Ela ressaltava a minha linha e eu não entendia. E ela falava, explore a sua linha até o final. Você tem braços e pernas longos, explore essa linha. O seu pescoço, Lara, eu não entendia muito bem o que ela queria dizer. Até depois, quando eu consegui visualizar isso foi muito bom para mim como professora também. Que eu pude visualizar o andeor, as linhas de pescoço, de mãos, de braços. Me tornei assistente dela, porque ela tinha uma tosse, eu acho que era cardíaca, e ela não conseguia, eu já mais velha um pouco, ela não conseguia falar a aula inteira. Aí ela pedia, Lara, me ajuda. Como, Dona Maria? Elas estão mexendo o quadril. Aí eu dizia, cuidado, quando vocês passarem a perna. Não olha para a perna de trabalho, olha para a perna de suporte. Então, esse amor por chegar ao aluno, tocar no ponto certo, veio de Dona Maria. Eu entrei com Dona Maria aos 4 anos. Eu acho que eu saí aos 15, 16. Então, fiquei todo esse tempo só com os mestres Zemerov. O
amava dançar, mas eu amava ensinar. Então isso veio, a escola veio se formando dentro da minha casa. Maíra era professora de violão e nós juntas começamos o balézinho na minha casa, na sala da minha casa, e a Maíra no violão, até que começou a ficar pequeno e fomos procurar um lugar para ter a nossa escola. Alugamos um apartamento pequeno na mesma rua. Depois fomos para a Rua Sergipe, que era uma casa maravilhosa. E na escola da Rua Sergipe, Baryshnikov e Zanda Rodrigues ficaram uma semana ensaiando. O prédio onde eu estava, antes de ir para a escola da Nice, estava impossível de pagarmos o aluguel. E a Maíra saiu andando pelo bairro e viu a escola da Nice, que era bem perto da nossa, 2 quadras da nossa. Aí a Maíra bateu na porta, a Nice abriu, conversaram. Você não tem uma sala para alugar? Você não quer que Lara venha dar umas aulas? Ela falou, eu gostaria. Admiro muito o trabalho da Ilara. E, enfim, fui. E essa sociedade, essa amizade se fortaleceu por 20 anos. Em 2018, eu fui para a Promenade. Bom, eu sempre fui fanática pela escola russa. E a Royal surgiu, veio um convite de Dalal Askar a professores de balé, quem se interessasse, para ir para Londres estudar a metodologia. Fui para Londres e me encantei com a metodologia, porque eu achei essa metodologia mais propícia, que se aplicava melhor ao corpo do brasileiro. O controle do andeor, as primeiras posições não tão abertas, nomenclatura, eu fiquei fascinada pela nomenclatura da Royal, que, vou citar um exemplo, vamos dizer, pas de bourrées. Eu aprendi, 6, 8 pas de bourrées. E a Royal me deu uma variação de 32 pas de bourrées. Eu achei isso tão rico para começar a trabalhar meus professores. E a primeira pessoa que me preparou foi Carla Perotti, mas quem trouxe a metodologia foi Dalal Askar. E o meu primeiro curso foi na Dalal. São muitos anos que eu conheço a Ilara e ela sempre foi igual. Ela nunca teve, assim, não foi uma bailarina que era convencida, ela não sabia nem mesmo se dava conta da beleza da bailarina que era. Eu assisti uma Gisele dela, que eu podia ter assistido também na Europa. Eu tive uma grande admiração pelo trabalho, pelo respeito e pela simplicidade das grandes artistas. Só grandes artistas são simples e têm a humildade, que a arte está acima de tudo. E a Ilara tinha esse sentimento, e ela passava esse sentimento. Quem dava a metodologia incrível, Tatiana Leskova, porque ela também gostou muito da metodologia. E Tatiana Leskova foi a minha examinadora da Royal no último exame, que é o exame para solista, solo sil. Eu achei uma bailarina muito linda, com uma boa base, umas linhas bonitas. Ela é alta, então tudo é alongado, é exatamente como a gente, bailarina, sonha ser, não? E, bom, ela é bonita de rosto também. Eu me lembro que eu gostei muito do exame dela. Foram 4 anos de treinamento e em Londres foram 9 semanas, as 9 semanas de amor, de balé, das 8 às 8, sábado e domingo.
Nós duas começamos a trabalhar com as escolas de dança na mesma época que entrou a Royal Academy of Dance para o Brasil. E ela tinha uma escola de balé, e eu também. E nós duas começamos a trabalhar com o método inglês. Eu ajudei o máximo que eu pude. Desde a escola, de atender, emprestar professor, fazer tudo. Sempre admirei. Eu fui me entrosando dentro da Royal e depois de alguns anos tinha uma examinadora muito influente na Royal. Ela estava examinando em São Paulo e foi convidada para assistir Gisele. Ela, não sei, gostou, ficou encantada e mandou uma carta dizendo que a Royal devia convidar esta pessoa para se tornar uma examinadora. E eu não pude aceitar de imediato porque eu dançava profissionalmente. Então eles me falaram, quando você parar de dançar, let us know, nos avise para você ser chamada. E assim foi, Inês, eu sou examinadora há 26 anos. Normalmente, várias professoras aprendem a técnica, os passos. A Elara vai além. Ela compreendeu, inclusive, a importância do que se propunha a Royal Academy, que não é só formar bailarinas para o palco, mas sim criar uma plateia que ame e compreenda a dança como um todo. É um processo que a Royal Academy faz de dar não somente a estrutura do balé clássico, o conhecimento do balé clássico, mas também o amor e a apreciação à arte da dança. O balé de câmara, para mim, tem um nome na frente do balé de câmara, Ricardo Ordones. A primeira vez que eu vi o maestro, ele dançava no balé estágio. Eu sempre ia assistir o estágio, grande admiradora. Quando eu vi o maestro entrando, eu olhei e falei, gente, que homem lindo, que maravilha, como dança. E me apaixonei pelo bailarino. Os anos se passaram e eu fui convidada a fazer parte do balé Evolução, e que era de Amanda e Verônica Coutinho. E dentro do balé Evolução, olha o privilégio, Inês, os maestros eram Ielê Bittencourt e Ricardo Ordones. E aí eu conheci o Ordones. A credibilidade de um profissional para o outro foi imediata. Quando terminou o balé Evolução, o maestro falou, que tal, você tem um espaço tão maravilhoso, vamos fazer uma companhia? Eu falei, você está sonhando, Ricardo? Não, não estou, é um sonho que vai dar certo. E fomos atrás de muitas coisas. O balé de câmara sobreviveu com vários patrocinadores. Era uma companhia muito bem organizada. Quem dava aula, o maestro e eu. Eu ensaiava, eu estendia o linóleo com o maestro e eu ia para o palco como primeira bailarina. A gente dançava muito as coreografias do Ricardo Ordones, que eram belíssimas, poema sinfônico e outras mais, mas dançava esse repertório. Então, dentro do balé de câmara, eu dancei Gisele, eu dancei Cisne Negro, balés de repertório mesmo, né?
Ainda eu morando no interior, em Presidente Prudente, que é minha cidade natal, tinha uns 17 anos, o Balé de Câmara foi dançar lá em Presidente Prudente. Quando eu os vi no palco, foi como se eu estivesse vendo Ilara Lopes como... Eu tenho a sensação como se fosse uma fada. Não era uma coisa muito real, era muito etéreo. Justamente estavam dançando Le Sylphide. Então, claro que isso contribuiu. Mas a impressão que eu tenho, a sensação que eu guardei era daquele ser etéreo e supremo enquanto ser humano, enquanto artista. A Ilara é uma bailarina que representa muito a imagem, apesar do tamanho, porque é uma mulher muito alta, né? E nas pontas ainda mais, ela representa muito bem a imagem de todo o que é o balé romântico clássico. Então, as linhas, o tipo de pés, o tipo de braços, a linha de pescoço, de coluna, toda essa harmonia física que representa também todo o que é o romantismo no balé. O Grupo Irapuru surgiu da minha ansiedade e vontade de mostrar aos meus alunos o prazer de ir para o palco. Então, minha irmã foi atrás de patrocínio e eu tinha a ajuda do maestro um pouco, mas logo ele deixou pelas circunstâncias de trabalho dele, mas veio o Jorge Penha. E o Jorge falou: Ilara, vamos montar o segundo ato de Gisele. Você tem alunas lindas. E eu falei: Jorge, você tá louco? Um balé branco para uma escola. Ele falou: acredite no seu potencial de colocar todas no mesmo patamar e eu vou te ajudar com a coreografia. Ele era um excelente remontador. Tem uma passagem muito interessante que Jorge Penha resolveu fazer a remontagem de Pas de Quatre de Puny. E aquela euforia, 4 personagens em cena, quem serão as 4? E aí ele escolheu 2 castes. Ilara dançava ainda com o Grupo Irapuru, ele escolheu 2 castes e eu revezava exatamente com a Ilara Lopes. Ai, ai, ai. Que responsabilidade, que desafio. E era o papel de Taglioni, de Maria Taglioni. E ela foi de uma doação em me ajudar no papel, em passar todo o conhecimento dela dentro desse personagem, o que ela sabia, o que ela conhecia. E foi uma honra, né? Eu a vi em cena. E era uma diagonal que tinha uma levantada muito simples, na 5ª posição. Por isso mesmo, muito difícil. Tudo que é simples é mais difícil. E você o fez divinamente, com uma qualidade. Eu estou até arrepiada por falar isto, que poucas bailarinas conseguiriam. O Grupo Irapuru ganhou vários prêmios com as coreografias minhas, que eu tinha essa chama dentro de mim com as músicas de Heitor Villa-Lobos. E eu achava que as minhas alunas, eu não podia fazer balé clássico com elas. Então, eu fazia balés neoclássicos.
sou convidada há vários anos para dar cursos em várias escolas, em algumas companhias quando eu viajo. Já dei em várias, Singapura, África do Sul, foi muito interessante, tinham brasileiros dançando. Em festivais também, como Joinville. Eu conheci a Ilara no Festival de Joinville. Eu comecei a me impressionar com o conhecimento que ela tem do que ela faz, a competência dela. E à medida que íamos conversando e que ela ia mostrando, porque bailarino sempre que conversa acaba mostrando esse arabesque ou aquele arabesque ou tal posição de cabeça, eu comecei a me encantar com o talento dela. Um belo dia, eu recebi um telefonema do diretor da Escola Municipal de Bailados, que era, na época, o Acácio. E acho que em seguida, da Esmeralda Gasal, que era assistente dele, me convidando para dar uma aula para as meninas. Eu fui, dei uma aula, acho que era o último ano, e a Esmeralda assistiu essa aula e gostou muito. O Acácio pediu demissão e ela passou a ser a diretora da escola. E ela me convidou para ser assistente artística. E eu fiquei com a Esmeralda vários anos e nos demos muito bem. A Ilara colaborou muito com o trabalho que eu pretendia realizar lá, de trazer uma unidade entre os professores, né? Em geral, os professores são formados em diferentes ambientes, né? E acho que quando a Ilara vem com essa formação que ela tem, que é ampla, mas ao mesmo tempo tem uma referência na Royal Academy, fica muito claro. Ela demonstra no corpo. Então, o aprendizado não é só na fala que ela traz, nas explicações, na ilustração, mas quando ela se movimenta também. Então, aprendemos muito com ela. Foi uma parceira que me amparou muito ali, né? Foi muito significativo para mim estar com ela lá. Quando eu vim dar aula aqui na São Paulo Companhia de Dança, eu fiquei muito apreensiva, porque eu só estava dando aula nas escolas. Aí vim, fiquei uma semana, adorei. E daqui a pouco veio o convite, se eu podia ficar, mas como professora titular, né, todo dia, e como professora ensaiadora, porque eles iam começar com um repertório mais clássico, que eu podia talvez dar alguns toques e ensaiar a companhia. Um aprendizado e um desafio. Na estreia da companhia, que estava o meu nome, e que eu via os meus alunos, meus filhotes daquele momento, era como se eu estivesse pisando no palco. Eu fiquei tão nervosa, eu tremia nas coxias de emoção. Então foi uma época maravilhosa. Ela é uma mestra, e o mestre é aquele que conseguiu ir além, né? Ele tem um trabalho de excelência, ele conseguiu dar um passo além dentro da escolha, do caminho
que essa pessoa escolhe. A gente acabou tendo um upgrade, tendo uma condição de ter uma mestra dentro da escola. Né? Isso acaba trazendo todo um legado de todo esse tempo de trabalho, de todo esse conteúdo que ela tem, essa riqueza que ela tem da dança, e trouxe pra gente. Então é um privilégio. Eu fiz aula com Ilara, então eu tive a oportunidade, sim, não só já assisti algumas aulas dela, mas, sobretudo, fazer aulas com ela. Ela ministrando a aula, ela prima muito pela dança, pela qualidade artística da dança. Eu sou suspeita, né? Porque a Ilara foi muito parte do meu crescimento como bailarina e, enfim, desde quando eu a conheci, eu me encantei com o amor que ela tem pela dança e com a paixão com que ela passa isso para os alunos dela. E eu acho que ela é uma das melhores profissionais que existem hoje em dia no Brasil. Tem muito conhecimento, muita história, já fez muita coisa. Já deu aula para muita gente, é examinadora da Royal, então eu acho que ela é uma das professoras mais completas que a gente tem hoje em dia no Brasil. Qual é o maior presente que a pessoa pode ter na vida como estudante de balé? Ter aulas com Ilara Lopes. Como é que você descreve uma inspiração, um respeito, um amor, uma performance em cada frase, em cada exercício, em cada sequência de aula? E com relação à minha carreira, como é que eu posso dizer? Sem ela, não teria corrido nada. Olha, Ilara formou gente e continua formando gente que dança no Brasil e que dança fora, né? Como a Luisa Lopes e esses nomes muito importantes que foi formando, outros o Júnior na Alemanha e outras pessoas, tem bailarinos dela, não sei se ainda continuará, no norte da Argentina. Meia ponta, desce, fonde, passou, meia ponta. Se você não tiver as proporções exigidas pela dança clássica para ser um bailarino profissional, eu diria, para o exterior também, não importa. Você pode chegar a dançar muito bem. Se você tiver uma boa instrução, mas tem que fazer aula, né? Tem que fazer aula. Eu já vi corpos se transformando através de pilates, através de alongamentos específicos. Então, vá atrás, porque isso vai te fazer bem para o corpo e para a alma. E eu diria que a Ilara é o ser e o saber. Falei para ela isso recentemente. Porque saber dança, consulte a Ilara. Ela vai sempre colaborar, ela vai sempre explicar, ensinar, orientar. É uma parceira. Ela vai sempre trocar com a gente. E, ao mesmo tempo, ela é esse ser generoso. Essa generosidade que faz parte da personalidade dela, muito humana, muito carinhosa, este saber intrínseco a esta profissional circula. Eu aprendi muito com os meus alunos, eu fui me aperfeiçoando, dando essas aulas. Então, mas eu acho que
A melhor palavra que define é como as minhas ex-alunas que me cuidam, como tia Ilara. Tia Ilara, você foi e é um presente de Deus nas nossas vidas. Eu acho que é o contrário. O presente de Deus foram elas na minha vida, que eu pude transmitir aquilo que eu mais amo, que é a arte do balé, que eu pude ter esse aprendizado com elas e eu pude melhorar como professora e como ser humano dando as minhas aulas. Então eu quero ser a eterna tia Ilara.